Oi, meu nome é Vitor Odecan, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui eu falo sobre TDAH e TEA, transtornos do neurodesenvolvimento. Possuo os dois, se acredita? Eu sou ator e roteirista e o meu objetivo é melhorar a saúde mental dos neurodivergentes através de conversas, discussões sobre a sociedade, dentro da sociedade, abrindo espaço para debates sobre a nossa própria condição e sobre como nós podemos nos ajudar tendo essa condição. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe o seu like, já se inscreva. Após o vídeo, deixe o seu comentário. Eu vou gostar muito de saber a sua opinião. Nós somos influenciados pela cultura pop desde muito novos. Ela abre muitos debates, seja os quadrinhos, seja a televisão, seja os filmes, sejam as séries. Mas essa abertura de comunicação muito se deve e é feita através de uma forma mais superficial ou de uma forma mais branda e efetiva de muitas formas, para que chegue na pessoa que está lendo, a pessoa que está prestando atenção no que o outro está falando, o outro está representando, não é? Muitas vezes, essa superficialidade causa um efeito nocivo nas pessoas, fazendo elas acreditarem que só existe aquele tipo de representação de uma pessoa. Por exemplo, os transtornos psiquiátricos, por muito tempo pensou que era uma coisa extremamente negativa, que acontecia a poucas pessoas e que as pessoas contraíam como se fosse uma doença esses transtornos após um evento traumático ou alguma coisa muito forte que aconteceu com essa pessoa. Hoje nós sabemos que transtornos como o TEA, o transtorno do espectro autista, e o TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, são transtornos do neurodesenvolvimento. Você nasce com eles. Não é alguma coisa que você adquire ao longo da vida. Você nasce, vive e se vai com eles. Focando nesses dois, que não têm cura, que não são doenças e cuja representação já se deu de várias formas. Muitos personagens pegaram algumas características, por exemplo, do déficit de atenção. Outros personagens já é dito que eles têm déficit de atenção, como por exemplo o Percy Jackson no Percy Jackson. Na série do Percy Jackson, ele tem TDAH, que é um transtorno mais comum das pessoas saberem. Você esqueceu de alguma coisa, esqueceu um nome, você não está prestando atenção na conversa, a pessoa já fala, você tem déficit de atenção e tal, você tem TDAH. Desculpa, foi meu TDAH. Mesmo, isso é uma coisa mais corriqueira das pessoas falarem. Está completamente errado falar dessa forma. Qualquer coisinha eu sou TDAH. Uma parte da culpa é dessa proliferação da simplificação desses transtornos. Uma coisa também que causa mal é porque quando as pessoas são diagnosticadas com esses transtornos, os pais, por exemplo, podem ficar desesperados porque acham, meus filhos agora não vão ter vida porque eles têm esses transtornos. E pelos exemplos que se tem desses transtornos, a vida das pessoas é impraticável, não dá para se viver com esses transtornos. Tem um efeito bastante negativo para as pessoas que realmente têm os transtornos, para as pessoas que são diagnosticadas, porque elas muitas vezes já têm baixa autoestima pelas coisas que elas viveram na vida. E ainda depois de ter tido o diagnóstico, as pessoas vão sentir pena dela porque elas não conseguem fazer nada por elas mesmas. É definitivo, é uma coisa muito ruim aconteceu com meu filho. Ele descobriu que ele é autista. Não. Ele não descobriu que ele é, ele não simplesmente descobriu que ele é autista, ele sempre foi, só não tinha um nome, do transtorno. Ele sempre foi, não é uma coisa que aconteceu agora. Então não existe por que essa preocupação. As pessoas deviam compreender e ficar mais alegres justamente por saberem. Agora que você sabe que tem tratamento, você pode amenizar muito do prejuízo que ele tem, do prejuízo no trabalho, do prejuízo escolar, prejuízo nas relações. Agora o indivíduo sabe as razões pelas quais ele se sentia diferente, ele via as pessoas tratando ele diferente, ele finalmente descobre. E isso é uma coisa importante para as pessoas. O autoconhecimento é algo muito importante, até para as pessoas que não têm transtornos, que não sabem que têm. É muito importante para os neurotípicos e muito, muito importante para os neurodivergentes. Talvez com o autoconhecimento dos neurotípicos, o capacitismo diminua, justamente porque assim eles conseguem entender que as pessoas são diferentes, que eles têm muitas questões para tratar. Se eles têm questões a tratar, essas outras pessoas que nasceram com transtornos têm também muitas outras questões a tratar, além dessas que ele tem. Mas alguns exemplos de, por exemplo, autistas.
representações de autistas. Uma complicação na representação de autistas é que normalmente se representa como uma pessoa genial, uma pessoa que tem a sua estranheza, pode ser considerado hipster, ou uma pessoa alheia, uma pessoa sozinha, solitária, introspectiva, mas que é genial no que se propõe a fazer. Por exemplo, tomando como exemplo uma advogada extraordinária. Ela aparenta ter superdotação também, né? Tem uma memória fotográfica. Nem todos os autistas são geniais. Nem todos eles têm um QI muito grande. Nem todos eles têm altas habilidades, superdotação, o que faria eles serem, em teoria, um destaque na sua área. Porque a própria superdotação tem as suas particularidades e muitos superdotados são pessoas que tiram notas baixas na escola. Porque ele pensa tanto que muitas coisas que estão na escola não fazem sentido para ele. Ele já entendeu aquilo, ele já entendeu aquela matéria. Só que ele não está interessado na matéria. Porque ele acredita que tem coisas mais importantes para se preocupar do que aquela matéria que ele já entendeu, já sabe. Então existem outras complicações. E a representação, ela é excelente em ver minúcias e descobrir entre as entrelinhas dos casos em que ela atua como advogada. Ela tem uns prejuízos de interações, ela não costuma olhar nos olhos das pessoas, tem dificuldade de comunicar os sentimentos, ela tem umas figuras que ela observa representando os sentimentos que o pai dela fez pra ela saber, essa expressão no rosto da pessoa quer dizer que ela tá brava, essa expressão quer dizer que ela tá chateada, que ela tá triste, que ela tá feliz e etc. As estereotipias é algo muito particular de cada um dos autistas, né? Ela tem as estereotipias dela própria, ela tem as coisas, as rotinas, ela tem os objetos de autorregulação. Ela falar sobre baleias é um hiperfoco dela, na verdade eu acho que se encaixa mais no um interesse restrito que ela tem pela vida toda, né? Um interesse muito restrito serve também como autorregulação para ela. Ela se regula quando está muito estressada através de falar mais sobre baleias. Eu diria que uma coisa que não é explorado é a questão do meltdown. Do esgotamento, do meltdown, do shutdown. Isso não é explorado nela, né? Por conta das interações sociais, da demanda social, ela não fica esgotada ao final do dia, tendo essas interações, porque cada episódio é um caso diferente, né? Conhecer diferentes pessoas, muitas diferentes pessoas ao mesmo tempo, ter que trabalhar em equipe, isso não é muito explorado, né? Essa questão do esgotamento dela. Mas a representação da advogada extraordinária, que é um dorama, caso não saibam, né? É um dorama, embora a palavra dorama venha de drama, uma pronúncia em japonês, né? Muitas pessoas podem dizer que não é exatamente o dorama, e sim um K-drama, se for falar. Um K-drama, se for falar em português, em K-drama, se for falar em inglês, que é um drama coreano. Eu acho a representação interessante, até porque em um dos episódios é explorado também um indivíduo em nível 3. Então eu acho interessante também. Não tem muitas representações, pelo menos eu não conheço, eu não vi muitas representações dessa forma de um indivíduo de nível 3 também. Ela, pelo que eu entendo, é o nível 1, embora ela mora com o pai, talvez antes do começo da série ela estivesse no nível 2, né? Porque apesar de morar com o pai, ela não conseguia trabalho, né? Isso pode fazer ela se enquadrar em nível 2, embora seja maleável, esse nível 1, nível 2, né? Existem momentos na vida do autista em que ele pode ir do 1 para o 2, né? Ele pode estar em um momento com mais crises, precisando de mais suporte na vida, né? Então, tem esses fatores, né? Então, eu acredito que ela é um nível 1. Embora você afirmar que o personagem está em um nível, você não tem todas as respostas sobre isso, né? E é uma obra de ficção e você talvez não seja bom você ir tão a fundo e colocar coisas definitivas sobre os personagens, né? Mas um personagem que é uma representação interessantíssima que eu acho é o do Abed, do Community. Recentemente, não tão recentemente, né? Mas o criador de Community, que também é o criador de Rick and Morty, ele é neurodivergente. Ele é um neurodivergente que criou um personagem neurodivergente na série. É uma representação interessantíssima. Ele tem uma hiperempatia pelas pessoas, ele ajuda os amigos dele, ele tem hiperfocos que ele
é muito vocal sobre os hiperfocos dele, falando em horas inapropriadas, não entende as regras do ambiente, de comunicação, ele é impulsivo, ele fala muitas vezes sem pensar nas consequências, até contando segredos de um amigo para o outro amigo, na cara do primeiro amigo, mas o primeiro amigo não queria que ele falasse sobre essas coisas, né? Tem uma cena em que ele fica num espaço durante 3 horas porque a amiga dele falou para ele ficar lá. Não vou dizer que isso já aconteceu comigo, mas já aconteceu. Esse negócio de você confiar na pessoa, né? A pessoa te pediu pra você fazer tal coisa, pra você ficar em tal lugar, e você ficou esperando a pessoa. Isso acontece, tem um pouco de ingenuidade, tem um pouco de não saber as regras sociais, outra pessoa não... Uma pessoa típica talvez não ficaria, mas é uma representação muito boa. Também adentra um pouquinho o meu que eu gosto, que são os quadrinhos, que são séries, os filmes. Tem alguns episódios muito criativos em que entra no universo dele, entra criações, imaginação, episódios temáticos que passam por alguns dos hiperfocos dele, então é interessantíssimo o Community. Interessantíssimo. E ele é uma pessoa mais comum. Ele não é super inteligente, como a advogada extraordinária, por exemplo, porque é uma representação muito pequena. Poucos autistas são geniais. O Abed é uma representação mais comum do que você encontra de um autista. Ele está fazendo uma faculdade comunitária, não quer exatamente dizer que ele tem notas muito superiores às dos outros, ele tem interesse na cultura pop, interesses que as pessoas podem se identificar. Então eu acho ele uma representação interessante. Então tem esse lado da cultura pop, trazer o assunto à baila, trazer o assunto para discussão para as outras pessoas, para as pessoas típicas que não conhecem, ou para as pessoas, até para as pessoas que conhecem, né? No caso do Abed, não é muito falado que ele é autista. É meio que você vai percebendo os traços dele, né? E os critérios diagnósticos estão lá, você pode ver. Tem essa parte muito interessante de trazer esse assunto para as pessoas, mas tem essa parte negativa também, que é de não se aprofundar exatamente no que significa ser autista, no que significa ter essa condição e o sofrimento que ela traz. Na advogada extraordinária, como eu disse, por exemplo, não traz esse esgotamento que é muito presente na vida de todos os autistas, né? Mas essas duas representações ainda são melhores do que era feito anteriormente, em que era colocado completamente como se fosse uma coisa puramente péssima. Por exemplo, eu sou fã do Batman, mas o que se diz é que os inimigos dele são representações de transtornos ou de doenças mentais. A bipolaridade, narcisismo, borderline, mas você veja que são os inimigos, são só representações ruins sobre esses transtornos. Acredito que não é abertamente dito que eles são, não é? É só uma leitura possível que pode ter. Se eu estiver errado, me diga aí nos comentários se eu estou errado. Mas a Arlequina, eu acho que é dito que ela é. Não nos filmes, mas nos quadrinhos, talvez. Mas os outros não. Talvez os Duas Caras também. Por exemplo, nesse exemplo, é só exemplos ruins, sabe? Só pessoas cometem crimes, pessoas péssimas. Que dado a época que foi criado, né, na década de 30 do século passado, em que ainda os transtornos psiquiátricos eram tratados como uma coisa ruim, uma coisa definitiva que a pessoa não teria não poderia ter uma vida feliz, faz um pouco de sentido. Mas hoje em dia, essas questões devem ser mais aprofundadas. É isso, muito obrigado. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, eu quero saber mais um pouquinho sobre você. E se você conhece outras obras da cultura pop que falam sobre esse assunto também, tá bom? Muito obrigado.